A revelação mais íntima do cosmos não reside nos pergaminhos selados de civilizações perdidas, mas no santuário silencioso do seu próprio corpo. Existe um elixir imortal que seu organismo sintetiza em perfeita harmonia com o ritmo do universo. Uma substância que a tradição hermética e a alquimia sagrada sempre souberam ser a chave para a verdadeira iluminação. Este fluido vital, que o clero secreto chamava de unção divina, é o mesmo óleo precioso que a ciência esotérica reconhece ser secretado pelas suas glândulas pineal e pituitária. A pituitária, a mãe das secreções, e a pineal, o centro da visão interior. Quando a lua atravessa o exato ponto zodiacal do seu nascimento, você desperdiça essa semente de fogo sem o saber. O termo que o Ocidente conhece como Messias ou Cristo é, em sua origem grega, Christos, que significa literalmente óleo ou unguento. O mesmo óleo que, se preservado e elevado durante um ciclo de aproximadamente 72 horas de quietude e abstinência de substâncias degradantes como álcool e excessos ácidos, ascende pela sua medula espinhal, culmina no cérebro e deflagra o estado de supremacia consciencial, o mesmo que as religiões vendem como a salvação. O Gólgota, a colina do crânio, o local da suposta crucificação, não é uma elevação em Jerusalém, é a base do seu próprio crânio, onde os caminhos nervosos se cruzam num formato cruciforme. O pão e o vinho da comunhão são metáforas bioquímicas da secreção divina e do alimento nervoso, que foram substituídos por um ritual simbólico, despojado de sua potência alquímica original. O imperador Constantino, um homem marcado pela crueldade doméstica e sede de poder, foi quem arquitetou a inversão do calendário lunar, assegurando que a humanidade perdesse a sincronização exata com seus próprios ciclos sagrados de regeneração. Enquanto o clero, em seus jejuns secretos, acompanha o tempo correto, a maioria paga o dízimo, na crença de que precisa de um intermediário para acessar a fonte. A iluminação que você implora de joelhos está sendo produzida agora mesmo no seu centro craniano. O desvio doutrinário, de processo interno, a narrativa externa. Por mais de 1,5 milênio, gerações de seres humanos se curvaram a ritos, consumindo o que lhes era oferecido, convictos de que essa devoção externa garantiria a vida eterna. Todos foram induzidos a buscar fora o que lhes foi tirado de dentro. A substância da imortalidade circula incessantemente pela sua coluna vertebral. E a probabilidade é que você a dissipa diariamente, por ignorância do seu mecanismo de conservação. Em 1918, um pesquisador dedicado, o bioquímico americano George Washington Carey, publicou um texto que deveria ter provocado um tremor nos alicerces do cristianismo institucional. Seu documento, intitulado O Anticristo, não era uma diatribe contra a fé. Era a exposição de que o conceito de Cristos havia sido invertido intencionalmente, transformando um processo bioquímico e energético interno em uma figura histórica externa. Carey era um cientista da anatomia oculta, dedicado ao estudo comparativo de textos antigos, anatomia humana e as tradições esotéricas protegidas por escolas de mistério. O que Carey decifrou, com base em fragmentos de conhecimento dos essênios, dos gnósticos e dos mestres da alquimia, era fundamentalmente disruptivo. O Cristo não é uma pessoa, mas a manifestação de um óleo físico, o cris grego, o unguento, que o corpo produz em ciclos lunares. Essa substância, conhecida pelos iniciados como o óleo sagrado da unção, desce a partir de glândulas específicas no cérebro até a coluna. Os cristãos primitivos, aqueles que se reuniam em segredo, fazendo o sinal do peixe, eram guardiões deste segredo. Eles sabiam que os textos hebraicos e gregos eram manuais codificados de fisiologia esotérica, onde cada nome, local ou evento era um processo real ocorrendo no templo do corpo.
O Rio Jordão era o simbolismo da medula espinhal. Belém, a casa do pão, era o plexo solar, o local de nascimento da semente crística mensal. Gólgota não era uma elevação montanhosa, mas a própria estrutura craniana, onde a crucificação simboliza a amplificação vibratória. Essa chave interpretativa não é fruto de teorias contemporâneas, mas é documentada por Carey através de evidências cruzadas. Nos hieróglifos egípcios, no conceito do Ankh, a chave da vida, nos textos védicos que detalham o movimento ascendente da Kundalini e nos tratados de alquimia que falam da destilação do ser. Todas as tradições, separadas por vastos tempos e geografias, descrevem o mesmo mecanismo de transmutação usando linguagens simbólicas diferentes. O mistério da ignorância remonta ao ano 325 da Era Comum, no Concílio de Niceia. Constantino, o imperador sedento por absolvição, convocou bispos em sua maioria ignorantes do grego e da gnosis antiga. O que emergiu de Niceia foi uma nova doutrina, votada, que transformou os símbolos orgânicos do corpo em personagens históricos fixos. A decisão de estabelecer Jesus como um homem histórico específico, uma decisão política, segundo Carey, totalmente sem respaldo factual, foi o divisor de águas. O óleo interno se tornou o vinho externo. O alimento nervoso foi transformado em pão processado. A regeneração individual e cíclica foi substituída pelo ritual coletivo e semanal. A humanidade foi, assim, desligada de sua tecnologia espiritual inerente, tornando-se dependente de uma casta de intermediários para algo que a fisiologia produz livremente. Este conhecimento foi mantido em sigilo, reservado a círculos herméticos, enquanto as massas buscavam desesperadamente fora o que lhes havia sido roubado de dentro. O tempo de ajoelhar-se diante de altares externos acabou. O imperativo é retornar ao templo que é você mesmo e operar a alquimia sagrada que o universo já executa em seu favor. O rastreamento da semente. A alquimia no sistema nervoso. Ainda 3 séculos antes da inversão constantiniana, os essênios mantinham bibliotecas que interpretavam o Christus não como um título, mas como o óleo físico na medula. Seus manuscritos eram guias práticos. Quando liam óleo, unguento ou bálsamo, compreendiam secreções glandulares específicas. Quando liam pão, o alimento nervoso do plexo solar. Israel, ao ser decomposto em Isis, Rael, revela os 3 centros geradores, pineal, Isis, plexo solar, Ra, e gônadas, El. As 12 tribos correspondiam aos 12 sais minerais essenciais para a função orgânica, distribuídos pela influência zodiacal, como documentado por mestres como Paracelso na alquimia médica. A repressão linguística romana não foi acidental. Ao proibir o aramaico ou o copta, Roma eliminou sistemas onde a linguagem era vibratória e matemática. O hebraico funcionava como um código sonoro e um mapa das frequências. O latim eclesiástico, com seu conceito de sacramento, juramento militar, obliterou o mysterion grego, o termo técnico das escolas onde se ensinava a operar os processos internos. O pecado, o hamartia original, era o termo técnico para errar o alvo na arquearia. Para os gnósticos, o erro era desperdiçar a semente mensal, falhar em elevá-la ao cérebro para a regeneração. Roma transformou essa instrução técnica de economia energética em culpa moral, subjugando a consciência e desviando a atenção do único desperdício real, a dissipação da substância crística. As alegorias geográficas das escrituras eram mapas nervosos. O Jordão era o trajeto da medula. Jerusalém, a cidade da paz, o complexo cardiorrespiratório, onde o nervo vago atua como pacificador entre o simpático e o parasimpático. Belém, o plexo solar, o centro nutritivo. Jericó, cujas muralhas caem, o plexo laríngeo, cujas resistências cedem à vibração vocal correta.
O Mar Vermelho dividido era o sistema circulatório, que exige a separação do sangue arterial e venoso através de técnicas respiratórias avançadas. Se esta revelação profunda e técnica ressoou com a sua busca por propósito, eu te convido a apertar o botão de se inscrever para que esta chama de conhecimento não se apague. É o seu compromisso que nutre este trabalho de resgate da verdade. A supressão deste conhecimento anátomo-espiritual foi intencional. Registros históricos mostram que bibliotecas inteiras foram queimadas não por conterem heresias, mas por possuírem as chaves interpretativas que tornariam a mediação sacerdotal obsoleta. Um texto gnóstico preservado em Nag Hammadi declara: aqueles que dizem que o Senhor morreu primeiro e depois ressuscitou estão enganados, pois ele ressuscitou primeiro e depois morreu. Isso se refere diretamente ao processo de elevação da semente antes de sua morte ou consumo. O axioma hermético, assim na terra como no céu, não era uma filosofia abstrata, mas uma instrução operacional. Cada movimento planetário se sincroniza com um ritmo glandular. O corpo é o microcosmo que contém as forças do macrocosmo. O conhece-te a ti mesmo de Delfos significava, na prática, dominar sua anatomia sagrada e operar a alquimia que reside em seu organismo. Roma precisava de súditos dependentes, não de indivíduos autossuficientes em sua espiritualidade. O mecanismo bioquímico da iluminação. As glândulas pineal e pituitária secretam mensalmente um fluido que Carey identificou como a substância de maior valor no corpo humano. Os textos antigos detalham a composição química, uma substância oleosa, com propriedades alcalinas e um odor sutil que se altera com a maturação. O processo é regulado pela precisão da sua carta natal. Quando a lua transita pelo grau zodiacal que o sol ocupava no seu nascimento, o período do homem, cerca de 2,5 dias, a atividade glandular no cérebro aumenta. É neste tempo que a semente psicofísica é formada no claustrum. Alquimistas a chamavam de Mercúrio dos filósofos. No Tantra, é o bindu, a gota concentrada de consciência. A descida desse fluido pela medula é uma jornada de coleta de dados. Ela se carrega com a informação vibracional de todos os sistemas orgânicos. Se durante este período o indivíduo está em estados de dissipação, agitação mental, excesso sexual, ingestão de álcool, a química da semente é degradada. Carey era irredutível. O álcool e os ácidos produzidos pela fermentação intestinal destroem as ligações moleculares da semente, tornando a regeneração impossível. O aviso contra a embriaguez era uma impossibilidade bioquímica, não uma condenação moral. A permanência da semente no plexo solar, o seu Belém interno, por cerca de 2,5 dias é crucial. Jejum moderado e dieta alcalina preservam sua integridade. Se conservada, a semente passa pela núpcia química, uma alteração molecular que a torna menos densa. Carey comparou-a ao refino do petróleo em gasolina. Ela se torna mais leve e acende pela coluna como mercúrio em um termômetro aquecido. A ascensão se dá pelos canais nervosos Ida e Pingala, que serpenteiam a coluna. O momento de ápice ocorre no bulbo raquidiano, na base do crânio, onde os dois canais formam uma cruz anatômica. Aí ocorre a crucifixão, que Carey demonstra ser uma palavra que deriva de raízes, que significam multiplicar o poder por 1000. A frequência vibracional da substância se eleva de forma exponencial. Textos gnósticos descrevem a sensação: fogo líquido subindo pela nuca, luz interna cegante e o som de 1000 águas nos ouvidos. A substância permanece por 2,5 dias no cerebelo, o selo, onde se dá a transmutação final.
Nesse centro, o coordenador das funções autônomas, a semente transmudada ativa centros adormecidos. Há registros de indivíduos que, após múltiplos ciclos de conservação e elevação, desenvolveram capacidades de regeneração acelerada, clarividência e resistência extraordinária a doenças. No terceiro dia, o período simbólico de 2,5 dias, o fluido ascende à pineal, o trono de Deus ou a pedra filosofal. Aí ele cristaliza temporariamente, formando microcristais que Carey alegou terem sido fotografados em autópsias de iogues avançados. Estes cristais seriam antenas para frequências de consciência superiores. O ciclo completo leva um mês lunar. Por isso, fala-se de Jesus iniciando o ministério aos 30 anos, 30 ciclos de conservação e elevação. O mapa fisiológico da Terra Santa. A anatomia humana, com a chave interpretativa correta, revela-se como o mapa exato da Terra Santa. A distância proporcional entre as cidades bíblicas corresponde exatamente às distâncias entre os plexos nervosos do corpo. Belém está a 9 centímetros de Jerusalém no mapa. O plexo solar está a 9 vértebras do plexo cardíaco. O Monte das Oliveiras, o local da oração, são os 2 lóbulos cerebrais em forma de azeitona que secretam o óleo sagrado. O Getsemane, que significa prensa de óleo em hebraico, localiza-se entre estes lóbulos, onde a pressão intracraniana espreme as secreções. O suor de sangue na oração refere-se ao fenômeno documentado de ruptura de capilares sob ativação glandular extrema, misturando sangue e secreções. O Gólgota, crânio, apresenta a evidência mais irrefutável. A sutura cruciforme na união dos ossos parietais e occipitais, onde o bulbo raquidiano se conecta ao cerebelo, é o local onde os nervos ida e píngala se cruzam, a decussação das pirâmides. A cruz anatômica reside em cada crânio. O sistema nervoso é a verdadeira árvore da vida, com o cérebro formando as raízes superiores, alimentando-se da luz cósmica que entra pela fontanela, o portal do 7º chakra. A medula espinhal, com suas 33 vértebras, é o tronco, correspondendo aos 33 anos do Cristo e ao 33º grau da maçonaria. Os 12 pares de nervos cranianos são os galhos principais, cada um governando uma função corporal correlacionada aos signos zodiacais. A inversão dos símbolos e o fim da dependência. O simbolismo do peixe no cristianismo primitivo não era arbitrário. Carey documentou que a secreção sagrada, ao atingir o plexo sacral e iniciar a transmutação alcalina, desenvolve um odor inconfundível de peixe marinho. Os iniciados se reconheciam por esse odor durante a conservação. O peixe era um código sensorial do processo crístico. A multiplicação dos pães e peixes codifica as proporções químicas: 5 pães, 5 glândulas principais, e 2 peixes, o óleo da pineal e o leite da pituitária. Os 5.000 alimentados são os milhares de terminais nervosos nutridos. As 12 cestas restantes são os 12 sais minerais que permanecem. O pão nosso de cada dia é o líquido cefalorraquidiano, que o cérebro secreta e reabsorve em ciclos. O verdadeiro maná que nutre o sistema. A proibição de comer o pão no plano de Adama, terra vermelha, o plexo raiz, é a instrução de não desperdiçar a substância na digestão glotona ou no excesso. O pão deve ser elevado, transmutado, cruzando o plexo solar sem ser degradado pela fermentação. O cerebelo, o pequeno cérebro, era chamado pelos antigos de coração superior devido ao seu formato. A frase bíblica, como o homem pensa no seu coração, assim ele é, refere-se ao cerebelo, não ao músculo cardíaco. É no crânio que reside o verdadeiro centro emocional e a sede dos pensamentos mais elevados. O Concílio de Nicéia foi o ápice da batalha silenciosa entre o conhecimento interno e a centralização doutrinária.
Constantino, buscando uma absolvição externa para crimes graves, impôs a tese de que o Cristo era um homem histórico que morreu pelos pecados da humanidade, uma conveniência política para criar dependência. A manipulação calendárica de Constantino, que moveu o início do ano e falsificou o cálculo da lua nos signos, tinha o efeito de sabotar sistematicamente a capacidade da população de identificar o período do homem, os 2,5 dias críticos para a conservação. O clero sabia o tempo correto. A massa buscava a iluminação no tempo errado. O batismo, reação química da semente, virou aspersão de água. A comunhão, transmutação interna, virou ingestão de degradantes, trigo e álcool. O celibato, o conhecimento pervertido, substituiu a castidade cíclica, conservação nos períodos críticos. A confissão substituiu a observação interna. O dízimo monetário substituiu o dízimo energético, a elevação da força vital. As cruzadas massacraram em busca de uma Jerusalém geográfica. A Inquisição queimou quem ousou dizer que o reino de Deus estava dentro. A arquitetura gótica aponta para um céu externo, desviando a adoração do templo interno. A ciência moderna continua cega, fragmentando o conhecimento. O neurologista que mapeia o sistema nervoso sem ver a árvore da vida. O endocrinologista que manipula o líquido crístico em tubos. Após 17 séculos, a civilização está alienada de sua tecnologia espiritual, buscando fora o que circula em seu sangue e temendo uma morte que poderia ser transcendida pela alquimia pessoal. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida. Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado e ajuda a resgatar esta verdade que nos foi roubada. Juntos, elevamos a vibração.